Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os sistemas de informações geográficas. Vamos lá? Sistema de informação geográfica. Vamos lá, então. O que é isso? Sistema de informação geográfica. Vamos logo. Vamos logo não. Primeira coisa que eu peço a você é que você se inscreva no canal e que curta o vídeo, por favor, me ajuda aí, te peço de verdade, curta o vídeo aí que você vai me ajudar demais, né? E caso você não goste do vídeo depois, dá o descurtir, não tem nada não, mas não deixa de interagir, beleza? E caso você queira alguma aula específica de geografia, comenta aí nos comentários que aí vou providenciar depois de um tempo para você, belezinha? Vamos lá. Sistema de informação geográfica é um conjunto de tecnologias relacionadas ao monitoramento e informações do espaço geográfico, ou seja, é você monitorar o espaço geográfico, né, o nosso planeta, e a partir desse monitoramento feito por satélites, feito por avião, que seja, você vai transformar esses dados recolhidos, né, esses dados que os satélites pegam, por exemplo, e vai transformar esses dados em mapas, em gráficos, em tabelas, ou seja, coisas que são quantificáveis para a gente, que a gente pode usar para estudar. Estudar, por exemplo, um agricultor pode estudar a sua fazenda, ele pode ver, né, onde tem mais produtividade, né, e tudo mais, né, onde tem uma produtividade maior, qual que é a planta que se adapta melhor a áreas da sua plantação, ou pode usar técnicas agrícolas diferentes, ou estudos para nós mesmos, vermos onde tem um maior desmatamento, onde tem uma maior urbanização, onde precisa de políticas públicas. Então, tudo isso vem dos sistemas de informações geográficas, tá? Então, o sistema de informação geográfica, ele produz aí mapas temáticos, imagens de satélite, carta topográfica, gráficos e tabelas. Exemplos. Então, alertas de desmatamento batem recorde no Cerrado e caem pela metade na Amazônia em 2023. Notícia recente do Jornal Nacional, que trouxe esse gráfico aqui para mostrar, por exemplo, que dentro da Amazônia o desmatamento caiu em 2023 em 50%. Isso aqui só é possível se quantificar graças ao sistema de informação geográfico, né? Eles provavelmente usaram um satélite, né, ou imagens aéreas, né, e a partir disso eles quantificaram, né, a questão do desmatamento, que diminuiu a área desmatada dentro da Amazônia, né? Por outro lado, infelizmente, né, teve um aumento do desmatamento no Cerrado. Aqui nós temos, por exemplo, um GIF, né, mostrando aí, um GIF do IBGE mostrando a questão do desmatamento dentro da Amazônia, a Amazônia Oriental, lembrando que Oriental é leste, tá? Então, na parte leste da Amazônia. Nós vimos principalmente o aumento de pastagens, né, nesse mapa aí, ó. Perceba aí, de 2000 para 2018, o grande aumento de pastagens. Pode parecer pouco, mas isso aí é uma área gigante de aumento de pastagem e, consequentemente, de perda do bioma. Lembrando, né, que a Amazônia ela é responsável pela distribuição das chuvas para a América. Então, se você desmata a Amazônia, você está acabando com as chuvas da América, certo? Então, é importantíssimo preservar a Amazônia. Assim como é importante também preservar o Cerrado, porque se a Amazônia distribui as chuvas para a América, o Cerrado é quem distribui a água, né? O Cerrado pega essa chuva, guarda nos lençóis freáticos e distribui para o resto da América. Então, se você desmata o Cerrado, automaticamente você também está interferindo, está degradando esse ambiente, que é uma grande caixa d'água do nosso continente e do nosso país, certo? Então, graças ao sistema de informações geográficas, nós podemos fazer esse tipo de análise. Então, para que é utilizado? É utilizado para planejamento, né? Por exemplo, o uso do solo, o desmatamento, o crescimento urbano. E quem que utiliza? Organizações não governamentais, o próprio Estado, o próprio governo, empresas. É utilizado para espionagem, inclusive, né? O sistema de informações geográficas ele foi criado por questões militares. Era para fazer espionagem, para você pegar a imagem de cima do seu inimigo, né? Por policiais, né? E é importante também para você fazer monitoramento, como é o caso da Amazônia, para você ver se está evoluindo ou involuindo, porque a intenção do desmatamento na Amazônia é que involua, que diminua, né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma imagem famosa que é da crise dos mísseis de 1962, quando os militares americanos, através de imagens aéreas de aviões, né, eles conseguiram tirar várias fotos de Cuba e dentro de Cuba eles perceberam que haviam mísseis, né, escondidos, mas existiam mísseis soviéticos lá dentro. Então essa foi uma das primeiras imagens que eles tiraram. E é isso que gerou uma crise, que o mundo ficou muito perto de ter a Terceira Guerra Mundial. Os soviéticos concordaram, depois de
mais de 10 dias, né, de negociações, eles concordaram em tirar os mísseis lá de Cuba e os americanos concordaram em não invadirem Cuba, né, em não atacarem Cuba. Cuba que é quase colada nos americanos, é uma ilha vizinha ali da Flórida, mais ou menos. Por outro lado, o que os americanos fizeram? Eles sufocaram, fizeram as sanções econômicas e Cuba virou um país com graves problemas econômicos porque ficou isolado do resto do mundo. Enfim, olha só, PM usa mapa de calor e prende últimos foragidos de quadrilha no norte de Minas, ou seja, sistema de informações geográficas servindo inclusive para operações policiais. Por isso que é importante, olha tanta geografia maravilhosa e linda. Dentro do sistema de informações geográficas, nós temos algumas tecnologias. Por exemplo, o sensoriamento remoto. O que é isso? Olha só, sensoriamento remoto. Remoto quer dizer uma coisa longe, né? Uma coisa distante. O sensoriamento remoto, ele usa sensores, né, instalados em satélites ou aeronaves e ele faz imagens, né? Ele coleta dados através desses sensores sem o contato. Então, um satélite, por exemplo, ele coleta dados da superfície e ele não tem o contato, né, com a superfície, né? Ele está lá no espaço tirando os dados, certo? Então, por isso que é sensoramento remoto. Ele tem os sensores e eles são remotos, não tem contato com sua coleta de dados, né? A coleta de dados ela é feita através de ondas, né, magnéticas, ondas eletromagnéticas, o REM. E aí, esse sensoriamento ele tem um sensor ativo e o sensor passivo. O sensor ativo, vamos ver aqui, ó, é quando o satélite ele emite as ondas, né? E aí, essas ondas, cadê? Quando o satélite emite as ondas, elas refletem na superfície e voltam para o satélite. E aí ele coleta dados. Então, ele emite as ondas eletromagnéticas e aí coleta os dados. Olha só. Então, ó, ele emite as ondas e ele coleta os dados das ondas que ele mesmo emitiu. Certo? Então, esse aqui é o sensoriamento remoto ativo, né? Ele está emitindo as ondas para coletar dados. Por outro lado, nós também temos o sensoriamento passivo. O sensoriamento passivo, ele utiliza as ondas emitidas pelo Sol. Então, o Sol emite as ondas eletromagnéticas, refletem aqui na Terra e voltam para esse satélite que coleta esses dados. Beleza? Então, o passivo recebe as ondas que foram emitidas pelo Sol, o ativo, ele mesmo faz as ondas para coletar dados. E para que serve o sensoriamento remoto? Para prever safras, né, dentro das plantações, para você prever o tempo, né? Todo dia você assiste lá a pessoa do tempo falando sobre o tempo, vem do sensoriamento remoto. Monitoramento do desmatamento, espionagem militar, como eu falei para vocês, né? Essa questão do sistema de informações geográficas, ele surge por questões militares. Outra tecnologia, o GPS. Eu tenho um vídeo que eu falei um pouquinho sobre o GPS, mas relembrando aqui, o sistema de posicionamento global foi criado pelos americanos no contexto da Guerra Fria exatamente para a questão de guerra, né? Porque imagina, um míssil antes do GPS, ele era guiado a bússola. A gente sabe que a bússola, quanto mais perto ali do norte magnético, que não fica no Polo Norte, fica ali na região ali um pouquinho acima do Canadá e tudo mais, quanto mais próximo ali, maior vai ser a imprecisão da bússola. Então, um míssil guiado por bússola, quando passava naquela região, ele era problemático, ele tinha desvios. E a União Soviética, né, a atual Rússia, fica exatamente ali no Polo Norte, né? Fica na região do Ártico, e boa parte dela. Então, a bússola era imprecisa. O GPS ele é bem mais preciso, tá? Lembrando que o GPS é uma tecnologia americana controlada pelos americanos, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Se eles quiserem deixar todos os GPS malucos, eles podem deixar, porque eles que fazem a recepção dos dados, né? A coleta de dados dos satélites vem para o Departamento de Defesa e o Departamento de Defesa emite esses dados para os GPS, né? Por exemplo, o seu Waze, certo? Então, o controle ainda é deles. E o GPS militar, ele é muito mais preciso do que o civil, né? Lembrando que o GPS ele foi disponibilizado ali no 95, 96 mais ou menos para os civis. Antes disso não era para os civis, era só para militares. E mesmo assim, quando foi disponibilizado para os civis, ele ainda tinha um erro proposital muito grande. Se não me engano, era de 50 a 100 metros de erro proposital. Depois eles melhoraram, hoje em dia quase não, o erro é bem pequeno. Os países têm os seus próprios GPS, né? Tem desenvolvimento. A China tem o seu, a União Europeia tem o seu desenvolvimento, a Índia tem o seu desenvolvimento, a Rússia tem o seu desenvolvimento. Então, cada um vai desenvolvendo o seu estilo de GPS, né? Esses aparelhos que usam satélites para trazerem para a gente as coordenadas geográficas. Como que funciona um GPS?
O GPS, ele utiliza, né, o americano, ele utiliza 24 satélites rodando e orbitando a Terra, e tem que ter uma triangulação, tem que ter 3 satélites, né, para dar a localização exata de uma pessoa. E essa localização é dada em coordenadas geográficas, em latitude e longitude, e através disso se sabe onde está a pessoa. Para que serve o GPS, por exemplo? Serve para a navegação do avião, né? O avião ele navega graças ao GPS, o piloto automático usa o GPS para se deslocar. Inclusive o GPS ele passou a ser... Os americanos eles passaram a projetar o GPS para ser usado para civis justamente depois de um acidente aéreo no início da década de 80. Então teve um acidente aéreo por questões de navegação e eles perceberam, opa, vamos ter que colocar o GPS também em aviões civis para evitar acidentes. E eles são muito bons, o piloto automático utiliza, né, o GPS para isso. O GPS, por exemplo, serve para rastreamento de automóveis. Né? Olha só, o GPS ele manda lá os dados e aí os automóveis eles usam um outro tipo de sistema que é através de chip de celular. Né? Foi criado lá na Europa esse sistema aí, o GSM, que é o do seu chip do seu celular. Tanto é que se você for para qualquer país do mundo, você pode comprar um chip do lugar e colocar que ele vai servir no seu celular. Ele virou um padrão mundial. Então, através das ondas, né, do celular, consegue se localizar o carro, por exemplo. Então, ele vai usar o chip de celular mesmo, porque é um tipo de tecnologia derivada do GPS, ok? E esse GPRS também é no mesmo sentido, tá? Vem do chip de celular. Inclusive, graças a essa tecnologia, né, que une o GPS com telefonia móvel, nós temos aí, por exemplo, o aplicativo que o governo recém lançou, que se você for roubado, você pode comunicar lá no aplicativo e o seu celular é inutilizado. Então, esse sistema, ele traz todos os dados do seu celular, até um ponto que tem isso aí, ó, aplicativos de espionagem que trazem dados do celular das pessoas sobre conversas no WhatsApp, sobre e-mail, sobre ligações, ou seja, tudo por conta dessa tecnologia de localização através dos celulares com GPS, ok? Essa tecnologia aqui de espionagem no celular, ela foi feita inicialmente para os pais, né, controlarem as crianças, mas muita gente usa em outros sentidos, né? Então, olha como o GPS é maravilhoso, gente. Você pode até falar assim, né? O GPS também é utilizado para você fazer entregas, né, para você viajar, para você ir em uma cidade desconhecida, você vai usar o GPS, né? Enfim, o GPS é utilizado para muitas coisas, para você rastrear a sua encomenda que você comprou na Shopee, na AliExpress para chegar na sua casa, né? E também para você falar assim para a pessoa amada, ó, coloquei no GPS pessoa linda e ele me trouxe até você. Por que ele fez isso? Olha a coisa linda. Perfeito. E o GPS, inclusive, é motivo de conflito geopolítico entre Estados Unidos e China, tá? Por quê? Porque a China detém a tecnologia do 5G, né, que é uma evolução dessa telefonia, né, desse GSM. E aí, isso aqui é um motivo de crise, tá? Desde Donald Trump, mas continua com Biden. Por exemplo, recentemente, no ano de 2023, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul se uniram e estão fazendo exercícios militares ali na fronteira da Coreia, porque eles querem combater a China, eles querem colocar respeito ali na China, e consequentemente isso tem incomodado a Coreia do Norte. E aí tem aquela tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul ali por conta disso. Outro motivo, né? A China, ela não aceita a independência de Taiwan, que Taiwan se torne um país independente, né? Porque Taiwan é formado por pessoas dissidentes do governo chinês quando a China fez a Revolução Comunista. Então, ali são pessoas que nunca concordaram com a China. Eles se consideram, inclusive, uma China, né? A própria China. E aí, Taiwan é um grande problema. A China vive avisando, ó, nós vamos tomar Taiwan, porque é nosso. Né? Eles falam que Taiwan é deles. E os americanos falaram, olha, se vocês invadirem Taiwan, recentemente eles falaram isso, se vocês invadirem, nós vamos contra-atacar. Então, isso tudo por quê? Por conta do 5G. Os americanos, por exemplo, alguns estados americanos baniram aplicativos chineses, por exemplo, o TikTok. Né? Então, nós temos aí uma guerra geopolítica por conta aí do 5G. Faz parte, de certa forma, ao GPS, ok? Outra tecnologia é o geoprocessamento. Ok, o GPS coleta dados, né? O sensoriamento remoto coleta dados. E esses dados são transformados em mapas, em gráficos e tabelas, através do geoprocessamento. Olha o nome, geoprocessamento. Então, processamento de dados geográficos. Fácil demais. Aí, o geoprocessamento, né, através de softwares, através de programas específicos para isso, eles fazem mapas, gráficos e tabelas.
é importante para você monitorar, planejar, né, e para estudar. Por exemplo, olha só como é importante aí, né, o sistema de informações geográficas, né, com o geoprocessamento. Ele é importante, por exemplo, para você gerenciar áreas de proteção, para você ver se as pessoas não estão invadindo áreas de proteção ambiental. É importante para fazer o plano diretor de uma cidade, para ver onde que aquela cidade pode crescer, onde que ela não pode crescer. Através das imagens são feitos mapas e através dos mapas você consegue observar isso. É importante até para o IPTU, porque se quiserem, eles podem pegar uma imagem de cima e ver qual que é o tamanho da tua casa, e aí vai aumentar o seu IPTU. Né? É importante para as forças de segurança também. Tem imagens, né, das regiões mais perigosas, das regiões onde tem dados, né, das regiões onde tem mais assaltos, aí você colocar mais policiamento. Dados das regiões onde acontece, sei lá, mais acidentes, aí você vai fazer o quê? Você vai, com o departamento de trânsito, planejar aquele lugar para ter menos acidentes. Então, tudo isso vem do geoprocessamento, certo? Então, os sistemas de informações geográficas são importantíssimos para o nosso dia a dia. Por exemplo, olha aí, ó, importante também para a gente analisar a nossa questão ambiental, o semiárido nordestino, do sertão do Nordeste, que é uma região que chove pouco, né, e de forma irregular ao longo dos anos. O que está acontecendo lá? Essa região está aumentando. Perceba só que o Piauí, nessas duas imagens, 2017 para 2021, isso aqui é um período muito curto, e o Piauí foi quase todo tomado pelo semiárido. E esse semiárido aí, ele tem um processo pior ainda que chama-se desertificação, que é quando o solo vai perdendo nutrientes, vai perdendo a qualidade do solo, e aí nenhuma planta sobrevive ali, e vai virar um deserto. Inclusive, né, tem um grande temor que a região do sertão nordestino, com o tempo, né, graças a essas análises, né, que vêm sendo feitas ao longo de anos, que o sertão nordestino, daqui a alguns anos, se tornará um grande deserto. Justamente por quê? Porque ali já chove pouco, né? Ali tem um uso do solo incorreto, mas a grande questão é, nós estamos no período de mudanças climáticas, né? O aquecimento global está fazendo mudanças radicais. Então, esse lugar que já chove pouco, pode ser que não chova mais. Virá um clima árido mesmo, clima de deserto, e, consequentemente, ali virará um deserto. Isso é o grande temor, que ali no Brasil, no sertão nordestino, nós tenhamos um grande deserto, certo? E esse deserto vai crescer em direção ao cerrado também, se não tiver cuidado com esse bioma. Bom, galera, dito tudo isso, o sistema de informações geográficas, eles têm várias aplicações práticas e, basicamente, eles são a coleta de dados através de sensoramento remoto, do GPS e depois o geoprocessamento, que você vai usar esses dados coletados e transformar em mapas, gráficos e tabelas que servem para você estudar, para você planejar e para você monitorar os lugares para ver o processo de evolução ou não do fenômeno, certo? Caso você tenha gostado dessa aula, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o canal, que você me ajuda demais. Obrigado pela companhia e até a próxima.